Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Estamos de volta aqui na série de podcast de Preto no Branco. Preto no Branco, que apresenta aqui, agora Batendo o Guizo, que vocês conhecem, trata basicamente sobre política. Mas daqui a pouco tem podcast também do esporte, com o Roman Kive, os podcasts aí de temas gerais com a Juliette, e assim sucessivamente. Tem o Jadir também com a sua participação, e os demais companheiros aqui. E nós estamos aí, cada dia que passa, mais perto do 6 de outubro, a data da eleição. Uma eleição que dizem está sendo diferente, meio atípica, meio estranha. O pessoal que está trabalhando fala, mas está esquisito aí na rua, né? Então nós estamos aqui recebendo e agradecemos a gentileza de atender o nosso convite, porque nós estamos convidando aqui, viu, professora Josiane Vendrame, candidatos e candidatas para vir conversar conosco, se dar a conhecer, a gente discute algumas questões aí, para o nosso público de casa saber. E eles estão interessados, aqueles que a conhecem, seu trabalho na rede municipal, e também aquilo que a senhora defendeu na atividade sindical e agora as bandeiras da campanha. Está achando estranha, esquisita a eleição ou não? Obrigado pela presença. Olá, pessoal. Eu que agradeço, né, o convite de estar aqui hoje, podendo falar sobre a questão, sobre a política, né, da nossa cidade, aí do município. Eu acho que é algo muito importante fazer a discussão política, porque é ela que permeia, né, o que vai acontecer nas nossas vidas aí nos próximos 4 anos. Então, é importante que as pessoas acompanhem e discutam sobre isso, né. Eu tô achando a campanha esse ano bem travada, né, porque a gente está aí com 4 candidatos a prefeito. Sim. Quase 300... Mais de 300, né? 368 diminuiu um pouquinho aí e tal. Mas é gente, hein? Para vereador, então é bastante gente para vereador, vários, né, segmentos aí, pessoas que representam várias questões sociais aí, né, concorrendo. Mas a questão do prefeito eu vejo que está bem travada, né? Os 4 candidatos aí. A senhora acha que o povo está desinteressado? Algumas aferições, alguns indicativos, até pesquisas aí que são divulgadas, com números um pouco diferentes, falam que o índice de desinteressados, que não querem saber, que não sabem nem o nome dos candidatos é muito alto. E isso nós estamos há algumas semanas da eleição. Isso eu vejo que vem sendo construído ao longo dos anos aí, não é só na questão da política local, né? Eu vejo que isso é uma questão de política até nacional, a questão do apolítico. Não vou me envolver, não quero saber, não adianta, vota um, não vota no outro, dá tudo na mesma coisa. Então tem essa ideia também que eu vejo que a população acaba encampando. E também as decepções, né? Sim. Às vezes as pessoas acreditam, vão lá, dão o seu voto e depois não considera que não tem o retorno necessário, né, o devido. Mas ao mesmo tempo caminhando aí, que eu tenho feito visitas, tenho andado nos bairros, além, claro, da minha categoria, né, que é a categoria dos professores de educação infantil aqui em Cascavel, e também do serviço público em geral, porque afinal de contas eu sou servidora pública há 24 anos, né, e na educação fazem 17, então eu transito bem aí na questão do serviço público. Então eu tenho visto que, assim, ao mesmo tempo que tem pessoas que elas não querem ouvir, não estão interessadas, tem muita gente interessada. Pergunta, mas qual que é a sua proposta? Mas você vai fazer diferente? Mas e o prefeito? O que a gente faz? Porque a gente não aguenta mais. Então também tem essa sensação de querer mudança e de que realmente as coisas aconteçam. Há um equilíbrio, né? E tal, né? Ainda bem, né? Então, andando no dia a dia, eu tenho visto que tem as duas coisas, né? Muito bem. A senhora chega num eleitor, numa família, um conhecido ou não, e fala, eu sou a Josiane Vendrame, professora. E aí, o povo recebe que informação? Quem, afinal de contas, é a professora Josiane, hoje candidata pela primeira vez a um cargo político, né? A senhora que concorreu nas urnas na questão sindicalista. Isso. A senhora já vai nos falar a diferença disso. Quem é a Josi? Na verdade, sim, eu nasci em Cascavel, né? Então, fazem 47 anos que eu moro aqui, então eu sou da cidade. A minha família, meu pai veio para cá, né, com a minha mãe, e constituiu a família dele aqui, então tem meus irmãos também, que moram aqui, tem meus tios, então a gente tem uma gama aí de bastante gente que conhece nós. O sobrenome Vendrame não é tão comum, né, então isso... Mas a minha história foi que eu comecei lá no movimento estudantil ainda, né, então eu fiz
participei do movimento estudantil secundarista, depois eu fui para a UniOeste, né? Fiz pedagogia na UniOeste, fiz pós-graduação, fiz mestrado na UniOeste, sempre participei do movimento estudantil. Aí também depois, né, entrei na prefeitura via concurso público, fazem 24 anos que eu trabalho no serviço público aqui em Cascavel, atuei na assistência social, atuei na saúde e há 17 anos aí que eu estou atuando na educação. Então, eu fui construindo uma história de coletividade, de participação, principalmente de participação comunitária e coletiva. Então, eu acabei conhecendo bastante gente e eu vou chegando, as pessoas, muitas já me conhecem, né, por conta disso. Tem a história também de ter estado no sindicato. Então, eu fiquei no sindicato por 10 anos, no primeiro mandato como secretária-geral, junto com o professor Hamilton, né, que era o presidente, Sim. E aí, o segundo mandato como presidente aí do sindicato. Então, participei do Conselho Municipal de Educação, participei do Conselho do Fundeb, participei do Conselho de Previdência, participei do Fórum Municipal de Educação, participei do Conselho da Mulher. Então, assim, eu tenho... Tem bagagem. Tenho bastante conteúdo. Conhecimento Da área educacional. E a questão, assim, eu sempre priorizei na educação a questão do financiamento público, né? Tanto que a minha pesquisa de mestrado é sobre o financiamento público, sobre as contas públicas, para a gente entender onde a gente consegue ampliar, melhorar, tanto nas condições de infraestrutura, quanto nas condições de trabalho e nas condições salariais, né? Então, eu sempre tive essa preocupação, né, social. Sim. E a principal bandeira mesmo sempre foi a questão da educação e dos trabalhadores, né? Fazer a defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui da nossa cidade. Muitos perguntam assim, mas afinal, com tanta coisa para fazer, por que ter que dedicar tempo, saúde, gastar sola de sapato e tal, perder horas de sono, para enveredar na seara política, né? Por que disputar uma eleição? E por que também escolher o Avante? Na verdade, assim, na questão política, eu entendo que toda ação humana ela é política, né? Tem a questão partidária, tem a questão das agremiações que são feitas, mas toda ação humana ela é política, ela vai ter um resultado, né, que vai refletir nos outros. Então, eu sempre fui apaixonada pela política, enquanto conceito mesmo, mas também sempre participei ativamente dos movimentos sociais que também são políticos, né? Então, na vida toda eu estou aí nesse rumo. Na própria atividade sindical, Isso. Na essência, o que move, decisões, por exemplo, né, aquela pauta lá, como é que se chama aquilo? Pauta de negociação. Pauta, com um agente público eleito pelo voto que vai decidir, né? Então, quer dizer, já está inteirada do processo. Isso, né? E aí, assim, eu sempre tive pessoas me perguntando: Josi, você podia ser candidata a vereadora. Josi, você seria uma excelente vereadora. Josi, você seria a nossa vereadora, por exemplo, professores. Sim. Então, a gente teve aí esse ano a eleição do sindicato. A senhora não conseguiu a eleição e abriu uma estrada, então, para trabalhar isso aí. E aí, logo após isso, que começou as questões de discussão, de organização dos grupos para formar chapa de vereador, para formar a questão mesmo até da majoritária, os professores, vários professores da rede, até a gente fez uma reunião, me chamaram para conversar para que eu fosse candidata a vereadora. Então, eu tenho uma base, eu tenho o apoio. A senhora não é assustada, então, com essa questão da categoria. Política, legislativo, tem que votar, discutir. Não tem problema com isso. Nada com isso aí, né? E aí, eu também tenho, assim, a questão da minha família, né? O meu irmão mais novo atua na área do esporte, né? Porque ele já foi campeão brasileiro de kickbox, Muay Thai. Então, ele tem atletas. Quem e é aí, ele? O Jonathan Vendrame. Jonathan Vendrame. Então Um nome conhecido. Ele já participou de vários campeonatos. Agora, por último, o atleta dele participou da WGP e tal. Enfim, e tem o meu outro irmão também, que é bem conhecido na cidade, que trabalha com questão de amortecedores, né? E aí empurraram. O pessoal e aí vai lá, todo mundo, a minha família apoiou, e aí os amigos pessoais... Se não tem apoio da família, tem que ficar em casa, né? Sim, se meu filho está adorando a ideia... Tem que sair de casa. E aí, assim, eu pensei, eu vou encampar, então, né, desde que a gente tenha essa coletividade. Certo. Eu tenho dialogado, eu tenho um grupo, eu vou lá, sento, converso e vou fazendo Por que o Avante?
O Avante, eu recebi vários convites no momento ali, né? Porque eu estava filiado ao PSOL por um período, e aí a gente teve algumas discussões ali, e aí eu avaliei qual que seria o melhor partido neste momento para sair candidata, né? Com reais possibilidades de eleição. E aí, assim, o Avante tem um grupo consistente hoje, né? Foi um convite ali do Moacir Kleber, Wozniak, do Moacir, Clebinho da Fonseca, do próprio Fernando, o que próprio ainda... Mantovani, que estava naquele momento lá junto, né? E como aliás, Fernando... você tem uma boa relação com o vice da chapa do 11, o Fernando né? Você está apoiando lá. O Fernando é meu amigo há mais de 30 anos, beleza, né? É amigo da minha família, principalmente do meu irmão mais velho. Então, aí eu falei, não, então vamos trabalhar junto, né? Na questão de encaminhamento de pautas às bandeiras, a gente sabe que a questão sindical tem todo um processo, né? Mas no outro lado, a questão política, não sei se é a mesma coisa, o outro lado da moeda, mas a senhora, se der certo, combinar com o povo e ir para a Câmara, certamente vai priorizar, vai auxiliar no que puder esses encaminhamentos que a senhora conhece bem. Mas a senhora perdeu a eleição lá para a sucessora, vai passar por cima de uma derrota e vai trabalhar de olho na categoria? Como é que está a relação lá? Tranquilamente, isso para mim. Assim, muitas pessoas falam que eu saí da perda do sindicato muito confiante. Porque, assim, eu acho que a disputa é essa. Você está na disputa, você vai, né? Você tem o risco de ganhar ou perder. Sim. Então, perder para mim é tranquilo. Eu acho que foi bem tranquilo. Sim. Não tenho nenhum tipo de resquício de mágoa, de ter que eu acho assim, o que a gente precisa? Isso aí não o que a gente precisa, né? A minha visão sempre foi, nós somos uma categoria de 3.500 professores. A gente precisa se organizar coletivamente para continuar avançando. Então, é isso que eu espero do sindicato, que a gente continue avançando. A sua proposta é de parceria. Isso, continuar avançando para a categoria e fazer a defesa do serviço público, dos servidores públicos, principalmente da educação. Agora, em determinados momentos, nós aqui comentamos, noticiamos a imprensa também, o povo, de um modo geral, estranhando, assim, muita resistência de parte do Executivo Municipal em aderir às pautas, em facilitar andamento, conversa. Teve um determinado momento que tanto o Ciprovel como lá o outro sindicato, Sismovel, o presidente RCL, disse assim, mas nós não conseguimos chegar no prefeito e tudo mais. Bom, o atual prefeito vai desembarcar e um dos 4 candidatos vai ganhar a eleição. Sim. A senhora prefere que ganhe o seu candidato, que é da coligação do 11, né? O Márcio Pacheco. Porque a questão do acesso, né? Porque quando você está na coligação... A senhora acha que vai conseguir conversar bem com o povo que estiver na prefeitura? Neste momento a gente já teve algumas conversas ali, que a gente se reuniu para conversar, e há uma possibilidade de diálogo. Eles estão abertos ao diálogo, né? A equipe do Márcio Pacheco, né? E como candidato, está aberto ao diálogo e diz que quer priorizar a questão dos servidores públicos, que ele acha que a valorização é necessária, né? Então, começamos... Um bom indicativo. Um bom indicativo, né? Animador. Agora, vamos considerar que o povo decida colocar um outro prefeito lá, de outro grupo, e decida colocar a candidata Josiane na Câmara de Vereadores. Tudo tem que combinar bem com o pessoal aí. Né? A senhora vai ser uma vereadora... precisa votar. A senhora vai ser uma vereadora de oposição? Não vai ter moleza para ninguém que não for do seu grupo? Como é que funciona isso na sua cabeça? Eu acho que o legislador, quando ele é eleito, ele tem que fazer aquilo que é melhor para a população, aquilo que vai beneficiar a população. Se há um projeto que o executivo encaminha, que ele está dentro das normas e ele vai beneficiar a população, não tem por que você fazer oposição, né? Isso daí para mim é muito claro. A oposição burra, né? Isso para mim é muito claro. Agora, pautas que podem vir a prejudicar a população, principalmente os trabalhadores, ou pautas esdrúxulas, que eu já vi na Câmara de Vereadores, sempre tem. Isso, óbvio que eu vou fazer oposição, porque é assim que funciona, né? Eu acho que a gente tem que ter leitura do contexto para conseguir atuar sobre ele, né? Eu acho que é isso que tem que ser feito. Aqui é batendo guiso, tem um veneninho, né? A senhora falou pautas esdrúxulas, poderia dar um exemplo? Por exemplo, eu já vi projetos que foram votados na Câmara de Vereadores e que depois foram considerados inconstitucionais. Isso aconteceu, por exemplo, na época que foi a questão do Plano Municipal de Educação de Cascavel, que aí o Tribunal Superior fez reformular uma parte por causa da questão de gênero, entendeu? Então, assim,
Porque é umas coisas que vai contra a lei federal. Então isso vai exigir do vereador uma assessoria boa, um estudo aprofundado para não ficar o Joãozinho, a Mariazinha vai com os outros. Né? Eu voto porque o líder quer, voto porque o prefeito gosta. Não é essa a sua proposta. Não é essa, isso jamais, eu acho que é bem difícil para acontecer, porque eu sempre tive essa postura até em frente ao sindicato. É aquilo que dava para avançar e dialogar, eu sempre fui, né? Porque às vezes na negociação você recua um pouco, avança um pouco. Eu acho que é isso, a gente tem que ter caso eleita, a senhora não vai ser vereadora só da bandeira da educação, né? Não, porque a cidade, a senhora citou esporte, tem outras que a senhora trabalhou no social, a senhora sabe que tem muita coisa. Sim. Mas antes de eu ouvi-la a respeito do que Cascavel precisa, e o legislador pode ajudar, vamos conversar com os senhores e as senhoras professores municipais, o pessoal ligado à educação. O que a senhora vai entrar, caso vá para a Câmara, já trabalhando como prioridade em 2025 na área educacional? Eu acho que hoje o maior problema que a gente tem, que a gente precisa solucionar, é a questão da valorização, tanto dos docentes quanto dos profissionais da educação, né? Os professores da rede pública municipal de ensino hoje, devido à questão do reajuste do piso salarial do magistério, que é o piso nacional, a gente tem aí uma defasagem em torno de 22%. Ainda tem? Continua aqui? Não avançou, então tem uma defasagem considerável. Isso causa prejuízos, né? Para os professores e causa prejuízo até mesmo para o próprio município. E quando você deixa de pagar para os servidores públicos, são 3.400 pessoas que deixam de circular o dinheiro delas, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar desta forma também, que nem sempre essa questão de tirar do servidor, o servidor mora onde? O servidor gasta onde? O professor mora onde? Gasta onde? Então, a gente aquece a economia também, né? Do município, a gente faz parte disso, né? Então, assim, a questão da valorização é prioridade, né? Lutar aí... O piso é de quanto? Só para o pessoal não se perder? Tá 4.580, se eu não me engano agora. O piso nacional. Isso, Cascavel está em torno de 22%. Muita gente não recebe ainda, porque o município diz que só pouquinhos não recebem. É que, na verdade, assim, o que a gente teria é a questão da carreira. É que o entendimento no município, eu vejo que por conveniência é diferente do entendimento... tem conflito aí. Tem conflito. É isso então. O piso, ele deve ser aplicado na carreira inicial. Então, eu entrei hoje, tenho só o magistério, eu recebo aquilo que é o mínimo. Sim. E aí eu incido sobre a carreira para chegar a um teto, certo? Sim. E é isso que a gente cobra Vocês da gestão. Vocês defendem que já entre com o piso. Entre ali com o piso no inicial para incidir para a carreira, para que todos tenham benefício. O prefeito disse que isso é muito dinheiro. Vai inviabilizar a folha e tal. 40 milhões anos. Não é muito dinheiro. Para um PIB igual ao Cascavel, não é muito dinheiro. São 48 milhões ano. Então, a senhora acha que vai depender de vontade política do gestor? Isso eu sempre falei para o próprio Paranhos e para a Márcia Baldini, que é a secretária de Educação, que faltava vontade política em implementar o piso. Porque aí o prefeito tem que decidir se vai fazer um super CMEI, que é preciso também, ou vai fazer uma obra, ou vai aplicar um pouco do dinheiro lá na recomposição salarial. É ele que decide isso. Então, na educação é isso, a gente tem que discutir as condições de trabalho, né? Que a gente precisa melhorar vários pontos aí, a questão do atendimento à educação especial, a questão mais do tempo integral, acha que tem que defender? Questão do CMEI, né? Falta mesmo muito CMEI para poder... Nós temos 5.200 crianças na lista de espera hoje, né? Sim, e vai ter sempre, né, professora? A senhora não vai cair na esparrela de dizer, não, vamos assumir e vamos zerar a fila. Pode zerar a fila de hoje. Mas até ela zerar, tem uma outra fila, se for. Sim, essa é porque tem criança nascendo. Você acredita que nasce aí mais de 400 crianças por mês em Cascavel? Sim, em torno de 400 crianças por mês em Cascavel. Eu teria um projeto muito mais utópico, futurista, né? A gente ampliaria a licença maternidade para as mulheres e paternidade para os homens e iniciaríamos essas crianças mais tarde na educação infantil. Mas isso é um negócio e dava uma diminuída na questão da demanda, né? Mas a gente precisa continuar sonhando para melhorar o mundo. Nem é para vereador isso é para quando a senhora chegar a deputada federal, que isso é uma questão de Brasília, né? Congresso. Mas nada impede que a senhora defenda. Entendeu? E isso traria benefícios tanto na questão educacional quanto na saúde pública, né? Professor, e o município como um todo, como é que está? A senhora está satisfeita? Nós estamos com sobras de energias aí nos demais setores, muitas realizações. O governo que está se despedindo pinta um quadro multicolorido. Tá? E eu acho que não poderia fazer diferente, tem que fazer. Sim, tem que fazer propaganda. Que fazer a propaganda, vender o peixe que puder, até para buscar uma continuidade aí. Né? Mas a sua análise, como é que é?
Em relação, eu como acompanho a questão do trabalho, né, e como estou, como eu disse, no município há 24 anos, então eu peguei a gestão do Salazar Barreiros. Ainda do saudoso Salazar. Terminando, né, daí peguei a gestão do Edgar, depois do Lises, daí duas do Edgar e duas e agora Paranhos. Eu vejo assim, o município na questão de infraestrutura, principalmente na parte educacional, a gente avançou. Mas eu vejo que na parte da prestação de serviço a gente precisa melhorar muito. E mesmo na infraestrutura ainda tem que avançar, né? Sim. Então eu vejo, e na parte do atendimento, da prestação de serviço, a gente tem muita dificuldade, principalmente pela falta de servidor. Então isso constrói uma escola bacana, bonita, um CMEI, super CMEI e tal, e tudo mais, mas não vai ter uma equipe inteira lá. Isso. O que a gente tem hoje no município? Eu construo aqui o CMEI, aí eu transfiro 2 desse, 2 daquele, 2 de cá, aí falta aqui, falta lá, falta cá, e lá também não tem. A tradicional veste um santo e deixa o outro pelado, né? Que é o que o povo fala, né? Isso a gente precisa corrigir na cidade. Eu acho que algumas ações, principalmente na parte de cultura e esporte, a gente precisa descentralizar, né? Fazer ações mais nos bairros, né? Para as pessoas terem acesso, entendeu? A questão de segurança, a gente precisa melhorar, a questão da guarda municipal, guarda patrimonial, as escolas têm sofrido na mão da bandidagem aí, né? Então, são coisas que a gente precisa melhorar. A questão de meio ambiente, sustentabilidade, acessibilidade, são todas coisas que o município... A senhora está atenta para isso aí. Isso, porque o município ele vem crescendo, né? Uma cidade, Cascavel é uma cidade que ela cresce, não tem para crescido. Nunca, vai embora. Então, demanda todas essas questões, né? E a gente tem que estar atento, porque é nas cidades que as pessoas vivem. Então, ali que elas têm que ter qualidade de vida, né? A senhora sabe que trabalhar aí, a questão burocrática, a senhora deve ter um conhecimento bom nisso, o poder público é emperrado. Existe uma burocracia cada vez maior, embora as promessas de que as coisas vão ser agilizadas e tudo mais, mas não sei se que... Até porque tem os órgãos que fiscalizam, tem os Ministérios Públicos, o Tribunal de Contas, tem a sociedade e tal. Então, isso assim de desburocratizar, agilizar e desengessar fica prejudicado, porque é muita gente cuidando, né? Sim. E a necessidade de cuidar, mas a senhora pretende também... A questão pública, ela é necessária que se tenha fiscalização. A senhora concorda que tem a fiscalização, sim. Agora, o que a gente tem? Tem algumas coisas que são burocratizadas que já estão ultrapassadas. Eu acho que isso, o que você faz? Faz um estudo daquilo que você... Não, isso aqui a gente consegue avançar dessa forma e manter a questão da fiscalização, né, do acompanhamento da sociedade. Eu acho que isso a gente pode discutir e trabalhar. Eu vejo principalmente na questão da saúde. Saúde, a gente precisa melhorar a questão da informatização, do acesso à informação do paciente, avançar na questão de cirurgias eletivas aqui em Cascavel. Deixa eu perguntar um negócio pensar aqui. A questão da criação de um hospital. Não combinamos alguma coisa de falar aqui, não. Não, porque é uma entrevista. A senhora já foi na UPA alguma vez? Já, claro. Eu sempre pergunto, pessoal. Não, já às vezes ficar falando, não sei o que e tal, e o cidadão, a cidadã nunca botou o pé na UPA. Eu trabalhei lá no 2004 a 2007, eu trabalhei chamava-se PAC ainda, né? Mas quando inaugurou aqui a UPA Tancredo Neves, eu trabalhei para isso. Sim, então, eu conheço bem como que funciona. E hoje eu vejo assim, a questão de cirurgias eletivas, descentralizar a questão de a gente ter no município algo sobre a descentralização de atendimento de especialidades. Ter na região norte, ter na região oeste, né? Porque hoje concentra tudo no CISOP, eu sei que é uma obrigação do Estado também, mas pensar algo para o município, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade, até mesmo de locomoção em algumas situações. Questão de criação de um hospital municipal, porque a gente teve o fechamento do Salete ali, né, do Hospital do Coração, o da Retaguarda, que também antes era um hospital e agora ficou praticamente uma UPA também, né? Então a gente pensar, porque hoje Cascavel cresceu e desafogar o HU, não né? Não é fácil batalhar com essa bandeira, né? Tem muita gente interessada em mais um hospital, mas emperra aqui ou emperra ali. Nós falamos de servidores e funcionários, eu agora até lembro aqui, a manchete do nosso Preto no Branco, agora dessa edição de sexta-feira, ali a senhora pode até ler lá, ó, assédio sem resposta. E isso tem a ver aqui com o poder público municipal. E aí a pergunta para a senhora, qual a sua leitura sobre essa questão de assédio em todos os níveis? Então, em relação a isso, nós fizemos um trabalho dentro do sindicato, com o sindicato em
num momento ali em consonância com a administração pública, mas nós forçamos a administração pública a fazer esse trabalho, tá? Então, ali na atuação do sindicato, a gente começou a receber várias denúncias em relação ao assédio dentro do serviço público, e nós, inclusive em período eleitoral, principalmente, né, isso acontece, né? Então, a gente recebeu denúncias, nós fizemos encaminhamentos, nós criamos uma discussão, fizemos uma cartilha, a gente conseguiu fazer um fórum sobre isso, criamos uma cartilha, distribuímos para todos os servidores aqui do município, orientando como lidar com a situação. Tem que reagir, e né? Nós também fizemos esse trabalho em conjunto com o Ministério Público do Trabalho. Inclusive, em alguns momentos, nós enquanto sindicato, tivemos que pedir mediação do Ministério Público do Trabalho para evitar esse tipo de situação que é o assédio. O pessoal não acredita muito que tenha tudo isso com essa intensidade. Tem. No caso, no poder público, nós estamos falando de prefeitura, uma tem hora, bastante. outra hora é Câmara, outra hora outros órgãos, ou ligado ao Estado, ou ligado à União, né? Mas tem mesmo. Tem, e com essa discussão que a gente fez ali, foi Sim. criado a ouvidoria do servidor. Que beleza. Que ajuda a combater esse tipo de Professor, o tempo situação. já está acabando, viu? Já estamos falando aqui, mas eu não posso deixar de ouvir a respeito de um assunto importante também, que é a merenda escolar. Já ouviu falar que tem discussão sobre a merenda para todos os gostos, né? De repente não tem itens, de repente tem um item só lá e o outro não vem, e a desculpa ou a justificativa, né, do poder público é a licitação, que deu assado sapecado. Qual é a sua leitura sobre merenda escolar? Na verdade, hoje a gente tem um programa, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E os municípios têm que seguir as regras desse programa e implementar. E aí o custeio dele tem tanto do governo federal quanto do municipal, né? A maior parte é do municipal. Eu vejo que Cascavel, ela tem um cardápio bem elaborado, mas eu tenho visto nesses últimos 2 anos bastante dificuldade de se manter esse cardápio. Tenho visto que a administração, ora falta uma coisa, ora falta outra, né? Então, isso prejudica a alimentação da criança e prejudica a escola e o CMEI como um todo, porque aí cria ali, não está faltando, não estamos conseguindo tal, né? Então, isso precisa de um gerenciamento melhor, na sua opinião. Isso, mas o programa de merenda escolar, ele precisa ser mantido com qualidade para as crianças, porque faz parte do desenvolvimento deles, né? Jadir, só mais um pouquinho aí que eu tenho que perguntar para a professora se ela... só uma coisa não, também que primeiro eu, depois a senhora Tá pode bom. encerrar com o seu assunto. Tá. Uniforme escolar. Que coisa boa, né? Sim. Uniforme escolar. Sim. Normatizado. Sim. Tem famílias que não conseguem botar uma muda de roupa Sim, na o semana uniforme diferente. é O escolar necessário. é necessário. Até aqui em Cascavel virou lei municipal, né? Sim. Só que agora em 2024, a senhora sabe, nenhum dos 32 mil alunos recebeu um par de tênis. Não tão... Acompanhou isso aí? Sim, e o problema também... Será que 2025 vai continuar ou não? Essa gestão tem que fazer a licitação já, né? Para deixar para a próxima. Para deixar. E o ideal é que esses uniformes sejam distribuídos no início do ano. Sim. Que já aconteceu, e não só no mandato do Paranhos, como no mandato do Edgar, como, né, a questão de o uniforme chegar já não servir para criança. Então, isso é desperdício de recurso público. Então, a gente precisa evitar isso, organizar e gerir isso de forma mais adequada para que as crianças tenham acesso, porque é necessário, muitas famílias precisam disso, né? Então, tem que cumprir. E se a lei municipal existe, ela tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Né? Seu assunto para encerrar? Eu queria colocar também a questão a discussão que eu estou fazendo também em relação a me candidatar como vereadora, é a questão da representatividade feminina na Câmara de Vereadores. Sim. A representatividade das mulheres, né? Hoje o Brasil tem 52% do seu eleitorado de mulheres e só 17% Mas os homens mandam as mulheres votar em quem eles querem. Isso, e 17% verdade isso, não? só pouco. É pior que a verdade. Tenho visto isso também andando aí nas ruas, né? Então, 17% só ocupam cargos no legislativo, executivo, né? Então, para a gente conseguir melhorar e principalmente combater a questão da violência contra a mulher e melhorar as condições de vida das mulheres, porque o Brasil é o 4º pior país para se viver, as mulheres, a gente precisa que as mulheres ocupam espaço de poder. Mulheres. E eu estou bem preocupada este ano, porque como a gente ficou 20 anos sem mulheres na Câmara de Vereadores... Agora tem 2. A gente tem a Lília e a Beth já está fora, isso, que é a Lília, né? Isso. A Beth vai à reeleição, mas cabe muita gente, né? Isso, cabe a população decidir. Então, assim, eu tenho dito, mulher, gente, tem que votar em mulher, tem que escolher mulheres também para representatividade, para não ficar só 21 homens na Câmara. A senhora se despede, então, e diga assim, a senhora é a Mariazinha do Passo Certo, vai ter solução para tudo, vai entrar lá com a cartola e tal,
como é que é essa política de muita promessa? Eu vou acabar com fila, vou fazer, vou acontecer. E o povo fica ouvindo. Tem que ter critério na escolha nesse sentido, professor? Na verdade eu vejo assim, promessa é fácil de fazer, né? Eu, principalmente, que já estive frente a uma instituição, né, aí que você tem que tomar decisões, é fácil de se fazer, mas a realidade, ela impõe outras coisas. Então, o que eu digo? Eu não estou prometendo coisas. Eu estou dizendo que eu conheço determinadas situações do setor público que há possibilidades de se resolver. É diferente do que você prometer. Porque a senhora conhece a legislação também, né? Isso. É importante. Conheço a legislação, sei de onde vem o recurso, qual recurso pode aqui, qual recurso pode ali, entendeu? Então, é isso que a gente tem que ter clareza, né? Promessa vazia não cabe na política. Professora, boa sorte para a senhora nessa Obrigada. caminhada aí, né? Uhum. Nós aqui vamos ficar torcendo por todo mundo e mais que isso, torcendo para o eleitor ser criterioso. Conhecer as propostas, receber, ter consciência, tudo, né? Ouvir. É. E parar com esse negócio de não querer saber de política. Política manda lá no uniforme escolar que precisa, na comida que as precisa, leis são votadas na casa, ali, né? na farmácia. A gente precisa ter um salário bom, Isso. precisa ter uma condição de transporte. Nem falamos do transporte, né? Que dá mais meia hora de conversa. Uma cidade limpa. Se vocês conseguirem os candidatos chegar lá, os 21, vão ter que discutir a próxima licitação do ônibus, lixo, a próxima licitação do lixo e outras mais. Uniforme escolar também está para entrar. Muito bem. Transporte escolar rural também, Também. né? Então é bastante coisa. Obrigado, professor. Eu que agradeço e quero colocar aí, né, para a população. Estou aí me propondo a ser candidata a vereadora para realmente isso que eu coloquei. Para aquilo que é possível a gente melhorar. Qual é o seu número? 70700. Professora 70 Josi, é o do Avante, 70700. Isso. Para que a gente consiga e para a gente qualificar a política. Eu acho que também é a questão de qualificar as discussões políticas, com certeza, né? Com conhecimento de legislação, para que realmente a população seja beneficiada. Recebemos aqui a professora Josiane Vandrame, ex-presidente do Sismovel, servidora do Ciprovel, servidora pública municipal já há 24 anos. 4 anos, né? Então, com um cabedal de conhecimento, assim como tantos outros que representam também o próprio segmento do funcionalismo, estão aí na disputa eleitoral. E aqueles que vão concorrer, vão chegar lá na sua base, naqueles que a senhora visita e tal, tem que chegar preparados, com argumentos. Quem sabe leva o voto, porque senão a tendência eu acho que o povo não acreditar em muita conversa, o cidadão demonstra que na Câmara ele entrou pela porta, mas não sabe onde é a saída, né? E a senhora vivia dentro da Câmara, eu lembro, encontrei a senhora várias vezes, indo para a Prefeitura, então a senhora tem esse conhecimento. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Um abraço, boa sorte para a senhora. E de repente, qualquer momento, podemos conversar de novo aqui. Com certeza. Não tem problema nenhum. Com certeza, eu que agradeço. Eu que agradeço também, vamos em frente, daqui a pouco voltamos com mais podcast Batendo o Guizo. Um abraço.